Tudo bom, quarto ano? Aqui é o professor Hélito. Vamos ter mais uma aula de microbiologia e hoje nós vamos estudar aí sobre a morfologia bacteriana e sobre a citologia bacteriana. A gente vai ver aí algumas formas que essas células podem ter, as bactérias, alguns arranjos que nós podemos encontrar também nas bactérias devido à forma que elas vão estar se dividindo. E também na parte da citologia nós vamos estudar um pouco aí sobre as características de uma célula bacteriana, o que, que ela tem de semelhante com as nossas células, o que, que ela tem de diferente com as nossas células, né? O flagelo, algumas outras estruturas que nós não encontramos em outros tipos de células, tá bom? Essa aula, pessoal, é um pouco longa, tá? Ela é um pouco longa, então eu vou fazer ela por partes, tá bom? Essa primeira parte aí vai ser sobre a morfologia, tá? Bacteriana, e depois aí nós passamos aí para a parte da citologia. Então, antes de nós entrarmos, pessoal, nessa aula mesmo, só lembrando aí, né, que nós temos uma grande diferença, né, de células procarióticas para células eucarióticas. As bactérias, elas vão se encaixar no grupo das células procarióticas, né, células que não possuem um núcleo, né, definido igual nós encontramos nas células eucarióticas. Outras diferenças também, né, as organelas, ok? Algumas estruturas que nós encontramos também, como por exemplo, grande parte aí vai possuir flagelo nas procariontes, algumas nas eucariontes vai possuir flagelo, que são aquelas células que vão ser responsáveis em fazer a reprodução, a reprodução do organismo, tá bom? E outras diferenças também, parede celular, composição da parede celular. Então, nas bactérias, nós sabemos que sim, a maioria tem parede celular. Parede celular, vamos ver do que é composto esse parede celular das bactérias. E nós sabemos que algumas células animais também possuem, né, parede celular. Outra coisa também, turma, é o tamanho dessas células, né? As bactérias, as procarióticas, são muito, mas muito menores em relação a uma célula eucariótica. Então, esses são alguns exemplos aí das diferenças, né, entre esses dois grupos. Só para lembrarmos, né, de introdução mesmo para essa aula. Então, pessoal, quais são? Eu fiz uma tabelinha aí das principais diferenças, tá? De uma célula procariótica e de uma célula eucariótica. Uma visão geral daquele conteúdo que vocês já devem ter visto, ok? Na disciplina de biologia celular. E algum outro professor também deve ter comentado isso em algumas outras aulas também. Primeiro é o tamanho, né? Nós temos aí a célula procariótica bem menor, né, que a célula eucariótica. Material genético também, né, turma? Material genético, o DNA e o RNA em célula procariótica vai estar disperso ali no citoplasma, né? De forma organizada ali, mas vai estar disperso. Já na eucariótica vai estar no núcleo, né? Muito mais organizado. O DNA com as estonas, né? O que é uma estona? Uma proteína, turma, que ajuda a molécula de DNA a se compactar ali, né? Ficar bem mais compactada, condensada para ficar ali dentro do núcleo. Em células eucarióticas nós temos a presença de estonas, né? Então nós temos aí estonas mais DNA. Tem se falado muito, tá, que em procarióticos, em células procarióticas, em bactérias, as estonas não estão ausentes, né? Será que é isso mesmo, né? Organelas membranosas, né? Na procariótica nós não temos, na eucariótica tem muitas células, tem muitas organelas. Parede celular, né? A parede celular nós temos presente sim nos dois grupos, mas na questão dos procarióticos, né, das procariontes, é um pouco mais complexo do que nas eucarióticas. Ribossomos também, os dois vão apresentar ribossomos, só que são diferentes. Divisão celular também é diferente, né? Na procariótica é uma divisão muito mais simples, né? A fisão binária. Já na eucariótica é uma divisão muito mais complexa, mitose, né? Então essas são as principais diferenças, né? Só para vocês terem uma noção, pessoal, na biologia celular, na microbiologia, nós usamos a unidade, na microscopia também, a unidade nós chamamos de micrômetros, tá? Micrômetro. Um micrômetro equivale a 0,000001 metro. Então, olha só o tamanho que se tem uma bactéria. 2
a 8 micrômetros, dependendo da espécie de bactéria. Olha a diferença que tem numa célula eucariótica, entre 10 a 100 micrômetros, dependendo da célula. Então, para vocês verem que o mundo microbiológico é muito, mas muito pequeno, tá? Turma? Muito pequeno mesmo. Então, pessoal, falando aí um pouco mais sobre o tamanho, né? Nós sabemos que as bactérias são micro-organismos, são muito pequenos, são invisíveis a olho nu. Então, para isso, nós só conseguimos utilizar equipamentos para conseguir observar esses micro-organismos, tá? Então, nós podemos aí ter microscópios de luz normal, né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, de microscopia eletrônica perdão, uma microscopia óptica convencional, né, de luz, foi coradas as bactérias, não conseguimos ver as bactérias. Essa daqui, pessoal, é a microscopia eletrônica de varredura, tá? O MEV. Nós conseguimos ver a morfologia da bactéria, né? Como é que ela é por fora, né? Então nós estamos vendo aqui basicamente o que? A parede celular, né? A parede celular. Aqui provavelmente são duas que estavam se dividindo, né? E esse aqui é a microscopia eletrônica de transmissão. Aí sim nós conseguimos ver dentro da bactéria. Então aqui, ó, é o citoplasma, parede celular também, né? Daria para ver também a membrana, tá? Se formos aumentar ali a, o zoom, né? Se nós tivermos um aumento ali, conseguimos ver também essas estruturas. Então aqui, microscópio óptico convencional, né? O óptico, e aqui o MEV, que é de varredura e de transmissão. Então, apenas com microscópio, né, nós conseguimos ver esses micro-organismos. Eles têm diversos tamanhos, tá, pessoal? Diversas formas. Nós vamos ver aí quais são essas formas, né, na parte da morfologia. Então, a morfologia bacteriana, pessoal, ela pode ser diferenciada pelo tamanho, ela pode ser diferenciada pela forma também e também pelo arranjo desses micro-organismos, né? E lembrando, turma, são micro-organismos aí que possuem uma diversidade estrutural muito grande, uma diversidade metabólica muito grande, uma diversidade no seu habitat, uma diversidade no nicho ecológico também. Então existem bactérias que estão em lugares com alta temperatura, em lugares com pH ácido, em lugares com baixa temperatura, ok? Então eles possuem, né, uma diversidade muito grande, ok? E aí nessa parte da morfologia nós vamos ver aí quais são, né, essas formas que nós podemos ter das bactérias e os arranjos que elas podem também desenvolver. Então basicamente, turma, quando nós tratamos de morfologia bacteriana, podemos ter, perdão, quatro formas. A forma de cocos, tá? Podemos ter a forma de cocos. Os bacilos, né? Temos os bacilos, os espirilo e o vibrião. Então, nós temos aí essas quatro formas básicas aí na questão da morfologia bacteriana, tá? Então, primeiro falando dos cocos, tá? Então, na forma dos cocos. Elas são geralmente, pessoal, redondas, tá? São uma forma aí redonda, mas vocês também podem encontrar aí no microscópio, né? Uma forma aqui meio oval, meio que alongada, ou às vezes um pouquinho achatada. Mas elas são basicamente redondinhas, tá, pessoal? São bem redondas. E aí, olha só que interessante. Como elas também vão fazer divisão, né? E dependendo dessa divisão que essas bactérias vão fazer, turma, elas acabam às vezes permanecendo ligadas, tá? Elas acabam ficando permanecendo ligadas, mesmo após a divisão, fazer toda a separação, tá? Do material ali genético, fazer a separação do citoplasma, tá bom? Elas acabam ali ficando um pouco que ligadas ainda. Aí, por causa dessa permanência de ligação entre elas, tá? Por causa após a divisão, nós temos arranjos diferentes, tá? Quando aí nós temos uma que se dividiu e permaneceu ligada com duas, nós chamamos de diplócocos, tá? Então é uma diplócocos aqui nesse caso. Quando nós temos aí várias ligadas a uma entre si, é o Streptococcus, tá? Várias bactérias cocos ligadas entre si, nós chamamos de Streptococcus. Então forma uma cadeia, turma, de cocos, tá? Nós temos os Streptococcus.
E aí depois nós podemos ter aí, dependendo do plano que elas vão se dividir, por exemplo, algumas se dividem e fica aí unidas com quatro, né? Tem a união em quatro. Elas ficam unidas por quatro bactérias. Aí nós chamamos de tétrades, tá? Nós chamamos de tétrades. Então ela se divide em dois planos, né? Acaba se dividindo em dois planos e isso acaba então formando quatro bactérias. Às vezes elas podem se dividir em um plano a mais, em três planos. E aí ali no final vai ter o quê? 8 bactérias, nós chamamos de sarcinas, tá pessoal? Então, outro arranjo também são as sarcinas. Outra forma também, elas podem acabar se dividindo em vários planos ali. E aí esses vários planos acabam formando um cachinho de uva, turma, tá? Esse cachinho de uva é o arranjo que nós chamamos de Staphylococcus, ok? Então existem algumas espécies de bactérias em que o nome científico delas elas vão obedecer ao arranjo, tá? Elas podem obedecer ao arranjo, ok? Então aqui é falando sobre a bactéria morfologia de Coccus, ok? Pode desenvolver arranjos diferentes. Por que ela pode desenvolver arranjos diferentes? Porque no momento da ligação, da divisão, perdão, elas podem permanecer unidas, podem permanecer ligadas. E aí pode gerar arranjos diferentes para essa forma de bactéria, tá, turma? Outra forma também são os bacilos, tá? Então os bacilos, turma, é a forma de um bastonete mesmo, parece um bastonete bem curtinho, tá? É um bastonete. E é interessante que ele também vai desenvolver arranjos diferentes. Por quê? Porque às vezes esses bastonetes, esses bacilos vão se dividir, eles ainda continuam ligados entre si. Só que é interessante, turma, que a divisão dos bacilos, tá? Ele ocorre na região desse eixo mais curto aqui, ó, tá? Ela ocorre nesse eixo mais curto aqui da bactéria. Então, se ocorrer a divisão nesse eixo mais curto e eles continuarem ligados, eles vão ficar nessa forma aqui, ó, tá? Nessa forma aqui, nesse arranjo. Se tiver dois diplobacilos, né? Se tiver dois diplobacilos, se tiver vários, tá? Parecendo uma linguiça, vamos assim dizer, ó, parecendo uma linguiça, streptobacilos, tá? Nós temos o arranjo de streptobacilos. E alguns, pessoal, devido à sua morfologia, isso pode ser por causa do seu ambiente externo, tá? Ele acaba ficando um pouco meio que oval. Ele fica compridinho, né? Fica compridinho, mas ele fica mais curtinho do que o normal. E aí nós chamamos de cocobacilos, tá? Nós podemos chamar de cocobacilos. Então os bacilos, eles são aí uma forma que parecendo um bastonete, por causa da sua divisão também, igual os cocos, por causa da sua divisão, eles podem ficar unidos, tá? Entre si, e aí essa união entre si forma arranjos diferentes. Diplobacilos, quando você tem um par, quando tem aí vários, né? Uma cadeia, formando uma cadeia de bacilos, nós temos os streptobacilos, e quando ele é um pouco aí oval, não é totalmente oval, que daí seria um coco, ele meio que oval, é o intermediário, vamos assim dizer, melhor falando, né? O intermediário entre coco e bacilos, nós chamamos de cocobacilos. Só um porém, tá, turma? Em questão de definição, vocês podem se deparar com isso aqui, ó. Bacilos e bacillus, tá? O bacillus escrito sem ser itálico, tá? Bacillus, esse primeiro aqui, ó, quer dizer que é uma forma da bactéria, forma de bacilos, forma de bastonete. Agora, se vocês encontrarem no livro, qualquer outro local, bacilos dessa forma, itálico, sublinhado, com dois L e um U, quer dizer que ele está falando sobre um gênero específico de uma bactéria, bacilos, que pode ter, né, sim, a forma de bacilos, tá bom? Que pode ter a forma de bastonete, mas aqui nesse caso, ó, tá se falando primeiramente, né, profundamente sobre a forma, né? Então, definição de forma, e aqui é o gênero de uma bactéria. Então, para vocês pensar, quando verem, tá? Essas definições diferentes. Outras morfologias também, pessoal, é em questão de curvatura. Algumas bactérias elas podem desenvolver uma morfologia com uma certa curvatura. Quando você tem aí bastões que são curvos, né? Apenas uma única curvatura ali, nós chamamos de vibriões, tá? Nós temos vibriões, ok? Podem vir aqui ó, na ilustração
que é um bastonete basicamente, só que ele tem uma certa curvatura, e aí nós chamamos de vibriões. Outros vão formar como se fosse uma hélice, eles vão ser na forma helicoidal. Quando você tem ali apenas uma forma só helicoidal, chamamos de espirilo. Tá? Podem ver, olha, forma uma única curvatura aqui, né, em helicoidal. Aí nós temos o espirilo. Quando ele forma várias, pessoal, tá? Várias, nós chamamos de espiroqueta, tá? A pessoa tá espiroquetada, a pessoa tá totalmente ali rodando, né? Então nós chamamos de espiroqueta. Outra diferença também em espirilo e espiroqueta é que o espirilo, pessoal, o corpo dele, tá? Ele é mais rígido, tá? O espirilo é muito mais rígido. Já no espiroqueta, ela é muito mais flexível em comparação com o espirilo. Então são outras morfologias também que se pode encontrar nas bactérias. Lembrando, turmão, ilustração, uma uma micrografia, né, uma imagem por microscopia eletrônica de varredura, só dá para ver a morfologia. Microscopia eletrônica de varredura, dá para ver a morfologia. E aqui por varredura também. Ah, mas está colorido. Não quer dizer que a bactéria é amarela, que a bactéria é verde fluorescente. Existem alguns softwares, turma, que além de você ir lá fazer a imagem da bactéria no microscópio, você consegue com esse software fazer a coloração também, tá? Você escolhe lá, pode colocar uma coloração verde, vermelha, qualquer cor, tá? Você pode trabalhar essa parte também, mas quando você vai tirar alguma imagem por microscopia eletrônica é preto e branco, tá? Seja por transmissão, seja por varredura, você vai tirar a foto preto e branco. Colorir você pode fazer isso com outro software, tá? Aqui, pessoal, também são outras formas também, é, é, não tão fáceis, né, de ser encontradas como as outras, mas são formas também na forma de estrela, né? Você tem bactérias aí na forma de estrela, formas retangulares também, tá? Então são formatos aí também diferentes. Como eu falei para vocês, são formatos variados, tá, pessoal? As bactérias, né? Esses seres, esses micro-organismos possuem vários tipos de formas. E esses vários tipos de formas, pessoal, olha só que interessante. Dependendo da espécie da bactéria, né? Dependendo das condições ambientais também que essa bactéria está inserida, né? Dependendo também da parte genética também, ela pode alterar a sua forma. Olha só que interessante, mesmo sendo um ser aí unicelular, né? E ainda o ser procarionte, né? Muito simples, ela pode alterar a sua forma, alterar a sua morfologia, dependendo das condições. Quando eu tenho uma bactéria e essa bactéria, independentemente em qual condição está, tá? Em qualquer situação que estiver, ela não tiver mudança da sua morfologia, ela continuar uma única forma, uma única morfologia, nós chamamos dessa bactéria de monomórfica, tá? Essa bactéria se encaixa no grupo das monomórficas, ou seja, possui uma única forma, e isso é o que acontece para a maioria das bactérias. A maioria é monomórfica, ela não muda a sua forma. Agora, turma, existem algumas bactérias que elas conseguem mudar a sua morfologia, mudar a sua forma devido a alguma condição do ambiente, né? Devido a algum fator externo. E aí essas bactérias conseguem ter diversas formas, nós chamamos de pleomórficas, tá? Então, bactérias pleomórficas são aquelas que conseguem mudar a sua morfologia. Um exemplo de bactéria pleomórfica é aquela bactéria que se encontra na raiz de algumas leguminosas, como a bactéria Rhizobium, tá? A bactéria Rhizobium, ela cresce, turma, e forma esses nódulos aqui, ó, tá? Na raiz da soja, por exemplo, para ajudar o que? Na fixação do nitrogênio, né? São bactérias que ajudam a fixar o nitrogênio atmosférico e fazer essas funções para a planta. Então, nesse caso, ela consegue sim mudar a sua morfologia devido a algumas situações, devido a algumas condições. Então, ela é um exemplo de bactérias pleomórficas.
ok? Então, só para vocês verem que as bactérias não ficam apenas, né, todas, né, eu estou falando todas, ficam apenas naquela morfologia. Claro que a maioria é sim monomórfica, não muda a sua morfologia, não muda a sua forma. Mas existem algumas aí, devido a algumas situações, que é pleomórficas, que ela consegue alterar a sua morfologia. E aí, pessoal, entrando aí agora na parte da citologia bacteriana, tá? Nós vimos até agora a morfologia bacteriana. Como é que nós podemos encontrar de formas, né? Quais são os arranjos? Agora nós entramos aí na parte da citologia bacteriana. Quando nós estudamos aí citologia bacteriana, uma forma de organizar melhor, turma, para passar esse conhecimento, para estudar, tá? Uma forma didática e bem legal, é nós dividimos em 3 grupos. Nós temos aí o grupo em que se vai encaixar estruturas externas à parede celular, ou seja, nós vamos ver estruturas que estão fora da parede celular, quais são essas estruturas, tá bom? A gente vai ver depois. Nós vamos ver uma outra, né, separadamente, que é a parede celular, propriamente dito. Tá? Nós vamos ver do que é formado essa parede celular, quais são os tipos de parede celular. E um terceiro grupo aí, né, seria as estruturas internas à parede celular. Então essas são as formas que nós vamos ver a citologia bacteriana. Primeiro, as estruturas externas à parede celular, ok? Depois nós vamos ver a mesma parede celular, depois as estruturas internas à parede celular. Primeiramente, turma, as estruturas externas à parede celular. Quem são? Nós temos aí o glicocálice, nós temos os flagelos, nós temos os filamentos axiais, as fímbrias e o pili, tá? Nós vamos ver certinho cada uma aí, função de cada uma para a célula, tá bom? A estrutura desses componentes aí que são externos à parede celular, tá bom? Primeiramente, pessoal, o glicocálice, tá? Então, o que seria esse glicocálice, turma? Então, aqui nessa imagem aqui, ó, nós temos uma bactéria, né, com várias características. Essa bactéria vai sim apresentar uma membrana plasmática. Essa bactéria vai apresentar uma parede celular, tá? Que é a parte verde. E para a parte externa dessa parede celular, nós temos aí um componente que ele é um polímero viscoso e gelatinoso, turma. Do que é formado esse polímero viscoso e gelatinoso? É formado por polissacarídeo, é formado por polipeptídeo ou às vezes é formado por ambos, né? É formado por polissacarídeo ou e com polipeptídeo. Isso que nós chamamos de glicocálice, tá? Então o que é um glicocálice, turma da bactéria? Após a parede celular, né, na parte externa, nós teremos aí um componente, um polímero viscoso gelatinoso composto por, esses, por essas estruturas, né? É o glicocálice, tá? E olha só que interessante, a célula ela sintetiza aqui dentro, tá? Ela faz a síntese desse glicocálice, desses componentes do glicocálice e secreta para fora. E aí fica nessa região externa, essa região em amarelo aqui, ó, da ilustração, seria o glicocálice. E aí, turma, quando esse glicocálice ele é muito bem organizado, né? Ele está firmemente aderido à parede celular, nós chamamos esse glicocálice de cápsula. Tá? Então, alguns livros vocês podem se deparar com a palavra cápsula. É o glicocálice, tá? É o glicocálice. Que tipo de glicocálice? Aquele que é mais organizado, aquele que está mais forte, mais firmemente aderido à parede celular. Nesse caso aqui, ó, nós temos o conceito de cápsula aqui na nossa imagem, tá? Agora, quando se tem aí um glicocálice que ele não é tão organizado, quando você tem um glicocálice que é fracamente aí ligado, que é fracamente aderido à parede celular, nós chamamos de camada limosa, tá? Então nós temos esses dois tipos. Geralmente, turma, vocês vão encontrar como cápsula, né? Como cápsula, mas ambos vão ser glicocálice, tá? Tanto a cápsula como a camada limosa vai ser composto por polissacarídeo, pode ser composto por polipeptídeo ou pode ser composto por ambos. Os dois vão ser glicocálice, vão ser um polímero viscoso, vão ser um polímero gelatinoso,
tá? Só a única diferença é o quê? O nível de organização e o quanto que ele vai estar aderido à parede celular. E esse é o glicocálice, a parte que está externa à parede celular. Qual seria a função, pessoal? Qual seria a função então do glicocálice? Quando se trata de cápsula, né, que é aquela parte mais organizada, mais aderido à parede celular, ela vai servir muito para virulência em certas bactérias, turma, tá? Então ela vai auxiliar muito na virulência de certas bactérias. Por quê? Porque acaba protegendo aí contra a fagocitose, né, que é aquele engobamento que a célula vai fazer da bactéria. Por exemplo, o Bacillus anthracis, tá? Aquela bactéria que desenvolve o antrax, por exemplo, ele tem na sua cápsula o ácido D-glutâmico, que ajuda muito nessa função. Substância polimérica extracelular, pessoal. Então ele é como se fosse um glicocálice, tá? Que vai auxiliar no quê? Em fixar a bactéria em um ambiente ou fixar a bactéria em uma outra bactéria. Isso que vai formar o que nós chamamos de biofilme, tá, pessoal? O que seria biofilme? Como se fosse ali várias bactérias fixadas em um objeto, por exemplo, tá? Em uma estrutura, e ela consegue fixar por quê? Porque existem componentes que ajudam ela a fixar no ambiente e existe componente que vai ajudar ela a fixar em outra bactéria. Quem são esses componentes? Substância polimérica extracelular. Isso vai formar o que nós chamamos de biofilme. Tá? Geralmente, se nós pegarmos uma pedra, turma, vocês podem ver que a pedra é um pouco pedra na região úmida, né? Vamos dizer uma região mais úmida. Vocês podem passar a mão que ela é bem escorregadia, porque provavelmente ela pode ter um biofilme de bactéria ali. Tá? Ela tem um biofilme. Um exemplo que acontece é nos dentes. Né? A bactéria Streptococcus mutans, ela tem essa facilidade de gerar essa substância polimérica extracelular. Então, ela consegue se fixar facilmente, tá? Fixar facilmente no dente e consegue se fixar facilmente de bactéria com bactéria dessa espécie, ok? E aí ela vai gerar a cárie dentária, tá? Então, é a bactéria que vai gerar a cárie dentária. Por quê? Porque ela vai conseguir, né, através do seu glicocálice, fazer essa função de aderência, né? E fazer essa função de aderência. Por quê? Porque nesse glicocálice tem a substância polimérica extracelular. Outra coisa também é que ela pode proteger a célula contra desidratação, tá? Então, além ali da membrana plasmática, principalmente da parede celular, pode ajudar a bactéria a se proteger da desidratação. Outra função também, pessoal, do glicocálice é que por ele ser uma estrutura viscosa, né, por dar uma certa viscosidade, ele praticamente que inibe ali, o movimento de nutrientes para fora ou para longe da célula. Tá? Então é como se ele fosse usado como se fosse uma colinha ali, vamos dizer, resumindo, né, que fosse uma colinha para os nutrientes grudarem ali no glicocálice e a bactéria depois conseguir utilizar esse nutriente. Né? Então ele inibe esse movimento desse nutriente para longe da célula, para fora da célula. Então o glicocálice tem funções essenciais sim para as bactérias, turma, ok? E continuando aí, então sobre as estruturas externas à parede celular, agora a gente vai falar um pouco sobre o flagelo, tá? Falamos aí um pouco do glicocálice, né, que está ali após a parede celular. O flagelo também é uma estrutura que está externa à parede celular. Então o flagelo, turma, ele é basicamente o que? Ele é um longo filamento, né, um longo apêndice filamentoso que vai estar inserido aí na bactéria para exercer várias funções. Se tratando do flagelo de bactéria, nós podemos dividi-lo, pessoal, em três porções. Nós temos aí o filamento, nós temos o gancho, tá? Então o filamento e o gancho eles vão estar basicamente na parte externa e o corpo basal ele vai estar inserido, aderido aqui na célula para conseguir então se fixar. Então imagina só, aqui nós temos então parede e membrana plasmática, meio interno da célula e meio externo da célula. Então no meio externo nós temos o que? Filamento e gancho. E aderido mesmo na célula temos o corpo basal.
No filamento, turma, ele é composto então, por um filamento, né? Como o próprio nome fala, é um filamento de proteínas. Que proteína? Uma proteína globular chamada de flagelina. Tá? Então a flagelina é a proteína que vai compor a região do filamento. Tá? Possui a flagelina. Depois do filamento, né, chegando mais próximo do corpo da bactéria, nós temos o gancho. Tá? Então ela vai ter o gancho vai ter então o gancho, né, vai ser formado também por proteínas, tá? A região do gancho também vai ser formada por proteínas e ele vai ser usado para aderir o filamento. Aderir o filamento aonde? Turma, no corpo basal, tá? Então a região aqui do corpo basal é a região que está aderido mesmo ao corpo da célula. Ele vai ancorar, vamos assim dizer, ele vai ancorar o flagelo na parede celular e na membrana plasmática. Então é interessante ver aqui, turma, que esse corpo basal ele não vai estar apenas na parede celular, ele vai estar também aderido à membrana plasmática, tá? Então, o flagelo de bactéria é uma estrutura muito bem ancorada. Por quê? Porque ela vai estar ancorada na parede celular e ela vai estar ancorada na membrana plasmática, tá? Então, essa é a estrutura bem básica e geral do flagelo das bactérias, que é uma estrutura externa à parede celular. E aí, turma, nós temos aí bactérias que vão apresentar flagelo, existem bactérias que não vão apresentar flagelo e bactérias que vão apresentar flagelo. Tem bactérias que vão apresentar apenas um flagelo só. Tem bactérias que vão apresentar flagelos em várias regiões do corpo. E aí vai de acordo com a espécie da bactéria. Quando nós temos bactérias que não possuem flagelo, tá? Então o flagelo é ausente, nós chamamos de bactérias do grupo de Atrichias, tá? Então são bactérias do grupo Atrichias. Agora, quando se tem flagelo, tá? Quando se tem flagelo, e esse flagelo é bem interessante que existem alguns grupos de bactérias em que além de possuir flagelo, esses flagelos está distribuído, turma, em todo o corpo da bactéria, tá? Não é só uma região, só um polo só, é por todo o corpo da bactéria. Nós chamamos essa bactéria do grupo de Peritríquios, tá? Então, Peritríquios é o que? Uma bactéria que possui flagelos distribuídos ao longo do corpo da célula, por várias regiões do corpo da célula, ok? E aí existe aí um terceiro grupo, tá? Então temos aí o diatríquias, os peritríquios, e um terceiro grupo, turma, em que serão bactérias, tá? Serão bactérias que vai possuir flagelo ou em um polo do seu corpo ou em ambos os polos do corpo dessa célula, tá? Por exemplo, ó, esse nós chamamos de bactérias do grupo de polares, tá? Então, polares é o quê? Bactérias que têm um ou ambos os polos das células com flagelo. Quando, tá? Quando eu tenho uma bactéria que é polar, tá? E essa bactéria que é polar, ela possui um único flagelo só em um dos polos, tá? Então ela tem lá essa bactéria aqui, ó. Ela tem essa região do polo e essa região do polo, mas ela tem um único flagelo em um polo só. Nós chamamos de monotríquio, tá? Então, monotríquio é o que? É um grupo de bactérias que possui um único flagelo e um polo. Agora, quando nós temos aí vários flagelos, tá? Vários flagelos na extremidade da célula, vários flagelos em um dos polos da célula, aí nós chamamos de lofotríquios, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, nós temos o corpo da bactéria aqui, em um dos polos tem vários flagelos, é uma bactéria do grupo dos lofotríquios, tá? Agora, quando nós temos aí uma bactéria que possui flagelos nos dois polos, né, que possui flagelos em ambos os polos, nós chamamos de anfitríquio, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, uma bactéria em que nesse polo se tem um flagelo, nesse outro polo tem um outro flagelo. É uma bactéria que pertence ao grupo dos anfitríquio.
Tá bom, turma? Então, esses aqui são os grupos, né, de bactérias que nós podemos classificar de acordo com a presença ou ausência de flagelo. E caso tenha flagelo, quantos flagelos tem e aonde está distribuído esses flagelos. E nós temos esses grupos aí de, de bactérias de acordo com essas características. Para que serve então o flagelo? Pessoal, qual é a função do flagelo? Principal, turma, sem questionar, é a motilidade, tá? É para fazer a motilidade, a locomoção, né? A capacidade que essa bactéria vai ter de se mover por si só, tá? Então, ela vai conseguir se mover por si só, para quê? Para se escapar de algum característico químico que está tendo naquele meio, de chegar a um local que tenha mais nutriente, ela vai fazer de que forma? Através da motilidade. Quem vai fazer isso, a motilidade? Os flagelos, ou o flagelo, né? Às vezes a bactéria tem um flagelo só. Mas ela vai usar, né, essa locomoção, esse meio de locomoção, para conseguir, né, tanto desviar de alguma coisa, né, desviar de alguma região de alguma região com temperatura mais alta, alguma temperatura mais baixa, ou às vezes ir para alguma região que tenha mais nutriente, que sair de uma região que tem menos nutriente. Isso vai depender da atividade da bactéria, mas a função do flagelo é realizar a motilidade, né? De fazer o seu próprio movimento por si próprio. Falamos aí então do glicocálice, falamos dos flagelos, agora dos filamentos axiais, também são estruturas externas à parede celular, tá, turma? Quem são então esses filamentos axiais? É bem interessante, turma. Não são todos os grupos de bactérias que vão encontrar esses filamentos axiais. Nós vamos encontrar esses filamentos axiais nos grupos das espiroquetas, tá? Então as espiroquetas, elas vão ter os filamentos axiais, ou vocês podem encontrar também como endoflagelos. O que seria isso, pessoal? São feixes de fibras, né? Feixes de fibrilas, de proteína, em que estarão basicamente entrelaçando, né, em torno dessa bactéria, dessa espiroqueta. Para que servem esses filamentos axiais, pessoal? É basicamente para locomoção, para mover essas bactérias, tá bom? Então, como ela não possui um flagelo, ela possui o que? Os filamentos axiais. Então, aqui, ó, os filamentos axiais está destacado em amarelo, tá vendo? Que ela contorna todo o corpo dessa bactéria. Então, quando ela consegue então movimentar esses filamentos axiais, turma, ela consegue então fazer uma rotação. Ela consegue se fazer uma rotação e se impulsiona, tá? Essas bactérias a fazer um movimento de espiral. É igual se você pegasse lá aquele espiral do seu caderno e rodasse o espiral. É basicamente o movimento que essas espiroquetas vão fazer para fazer sua locomoção. Então aqui, ó, tá então os filamentos axiais desses micro-organismos, tá? Geralmente nós falamos mais de filamentos axiais do que de endoflagelos. Mas são basicamente proteínas, tá? Que vai estar entrelaçando ali todo o corpo dessa bactéria, no caso das espiroquitas, e isso vai ajudar, vai impulsionar a se locomover, vai ajudar a fazer o movimento dessas bactérias. Então esses são os filamentos axiais. Então quer dizer, professor, que eu não vou encontrar em todas as bactérias os filamentos axiais? Não, né? Alguns vão apresentar filamentos axiais. Falando agora de outra estrutura, são as fímbrias e pili, tá, turma? Então nós falamos do glicocálice, falamos do flagelo, falamos dos filamentos axiais. Vamos agora falar sobre as últimas duas, que é fímbrias e pili, turma. O que seria isso, turma? Então eles são basicamente apêndices que são iguais a semelhantes aos pelos, turma. Só que eles são diferentes dos flagelos. Então aqui vocês podem ver, tá? Essa imagem aqui, ó, que o flagelo é bem grande, tá? Muito grande. E aqui nós temos os pilis ou pilos, tá? E fímbrias também. Então eles são filamentos bem diferentes do flagelo. E eles são formados, pessoal, por uma proteína específica chamada de pilina, tá? Então a fímbria tem pilina, o pili
tem pilina. Qual que é a função dessas duas estruturas? Uma vai ser usada para fazer adesão bacteriana e a outra, pessoal, olha só que interessante, transferência de DNA. Primeiro, qual que é a função das fibras, pessoal? Então, as fibras, ela é formada pela pilina, proteína, né, assim como o pili. Então, a fibra é formada pela pilina. Elas são filamentos. E são filamentos bem menores, pessoal, em comparação com os flagelos. São bem menor, tá? Então, aqui, ó, fibra é bem menor que o flagelo, tá? E a quantidade de fibras é bem maior também que os flagelos. Aqui, por exemplo, temos um flagelo só e a quantidade de fibras muito maiores, ok? Qual que é a função dela, pessoal, da fibra? É favorecer na adesão das bactérias, tá? Lembra da função do glicocálice? A fibra também vai ter essa função de fazer adesão. Então, ela consegue se aderir muito mais, por exemplo, a uma outra célula. Isso ajuda muito na capacidade de gerar virulência, de gerar uma doença, ok? Então, dependendo aí se essa célula vai ou não possuir fibra, se ela possui fibra, a virulência será muito maior do que em comparação com uma bactéria que não tem fibra, ok? Então essa é a função da fibra. Ela é um apêndice, né? Longo, sim, mas ele é mais curto do que o flagelo e a função também vai ser diferente. A função da fibra é favorecer a adesão. Outra diferença também para o flagelo é que a fibra ela é formada por proteína chamada de pilina, ok? Pili também, pessoal, é formado também por pilina, pela proteína pilina. Eles são maiores que as fibras, tá? Só que a quantidade deles é menor que as fibras, ok? Vão ter aí na base de 1 ou 2, né, por bactéria. Qual que é a função dele, pessoal? Um deles, né, é mobilidade celular, fazer, né, a fibra, perdão, o pili, tá? O pili é fazer a mobilidade celular, mas a função principal é fazer a transferência de DNA. Então, pili é para o conjunto, né, dessa estrutura. Quando nós vamos tratar de um só, nós chamamos de pilos, tá? Então, pilos é do singular, pili é do plural. Então eles vão ajudar, turma, a principal função é fazer a transferência de DNA. Essa transferência de DNA em bactéria é o que nós chamamos de conjugação bacteriana, tá? Conjugação bacteriana. Ah, professor, quer dizer que então que ele vai transferir aquele DNA da bactéria, não aquele DNA, aquele cromossomo da bactéria, mas dentro da bactéria, turma, existe, além do cromossomo bacteriano, existe um DNA bem pequeno, um DNA circular, chamado de plasmídio. Tá? Então, plasmídio é o que? Uma pequena sequência, né, de DNA, uma pequena molécula de DNA circular, tá? Uma DNA circular muito pequeno. E é esse plasmídio que as bactérias podem fazer a transferência de DNA, podem fazer a conjugação bacteriana. Como é que isso vai acontecer, turma? Nós temos lá a bactéria, de um lado aqui. Essa bactéria, ela vai então fazer a ligação do seu pilus com a outra bactéria. Essa bactéria que vai doar, tá? Vai transferir, melhor dizendo, o plasmídio. Então aqui tá o plasmídio. Essa bactéria que vai transferir o plasmídio, nós chamamos de bactéria ou célula F+. Tá? Então ela transfere o plasmídio através do seu pilus. Tá? Ela faz a transferência através do seu pilus. E aí, após essa transferência, a outra bactéria também vai ter a mesma sequência do plasmídio, tá bom? Isso, pessoal, é interessante porque dependendo dos genes que se tem nesse plasmídio, tá? Dependendo dos genes que tem nesse plasmídio, isso pode ser de extrema importância na resistência bacteriana. Como assim, professor? Vamos se dizer que, por exemplo, nós temos lá bactérias que possuem o plasmídio e esse plasmídio ajuda a bactéria a resistir ao antibiótico A. Então essa bactéria que tem esse plasmídio
não vai sofrer nenhuma alteração do antibiótico A. Agora, essa bactéria aqui, ela poderia sofrer com o antibiótico A. Por quê? Porque ela não tem o plasmídio que é resistente ao antibiótico A. Devido à passagem desse plasmídio através do pilus, essa bactéria acaba sendo resistente também para o antibiótico A. Então, essa transferência do DNA, que nós chamamos de transferência do DNA extracromossomal, tá? Então, não é o DNA do cromossomo, é o DNA do plasmídio. Ela está relacionada, turma, à resistência bacteriana também, tá? Essa conjugação bacteriana que acontece na transferência do plasmídio, tá? Transferência do plasmídio para outra bactéria, que nós chamamos de conjugação bacteriana, ela pode sim estar relacionada com a resistência bacteriana. Isso é muito importante, porque o plasmídio é uma sequência muito simples, tá, turma? E essa forma aí de fazer a conjugação bacteriana também é muito simples de uma bactéria para outra. Então isso pode gerar uma resistência bacteriana muito grande e aí ter que se usar outros tipos de antibióticos muito mais fortes, muito mais potentes, porque aquela bactéria acabou resistindo devido a essa conjugação, essa transferência de DNA extracromossomal. Ok, turma, então até agora a gente viu aí a parte da citologia bacteriana, em que nós falamos aí sobre as estruturas externas à parede celular. Vimos todas aí. Agora nós vamos entrar na parede celular. Nós vamos falar sobre a estrutura da parede celular das bactérias. Então, pessoal, a parede celular, quando nós analisamos em bactérias, elas vão estar presentes na maioria dos procariotos, tá? Na maioria dos procariotos. Alguns não vão possuir parede celular, como por exemplo esse grupo aqui é chamado de micoplasma, tá? Então, o micoplasma é um tipo aí de procarioto que não possui parede celular. A parede celular desses micro-organismos é ausente, turma. Aí o que eu ressalvo para vocês de importante também? Em laboratórios, tá? Esses carinhas aí, esses micoplasmas, eles são muito difíceis de se trabalhar. Por quê? Se eu trabalho no laboratório de microbiologia e laboratórios de microbiologia, você tem que trabalhar com reagentes, com meios de culturas que estão estéreis, né? Existem alguns tipos de meios de cultura em que você não consegue, em que você não pode, melhor dizendo, autoclavar, por exemplo. Por quê? Porque às vezes aquele meio de cultura tem alguma proteína ali, e se você autoclavar, como você vai aumentar a temperatura, acaba degradando essas proteínas. Aí, para fazer o processo de esterilização, vamos assim dizer, você tem que filtrar esse meio. Você usa filtros muito finos para conseguir barrar contaminantes. Só que qual que é o problema? Como esse micoplasma não possui parede celular, vamos dizer que ele fica um pouco mais mole. Ele consegue passar por esses filtros. E aí você pode ter a contaminação desses micoplasmas nos seus meios de culturas. Então, essa característica desse micro-organismo de não possuir parede celular é de extrema importância aí, porque ele pode sim contaminar meios de culturas, impossibilitando o crescimento de outras bactérias, impossibilitando o crescimento de células de mamífero também, células animais, ok? Então ele é um grande problema aí para muitos laboratórios. A parede celular dos procariotos, para aqueles que possuem parede celular, ela é uma estrutura bem complexa, tá? Ela é uma estrutura semi-rígida. Ela é uma estrutura que vai dar forma para a célula também, tá? Ela vai dar muita forma para a célula procariótica. Se nós vamos comparar parede celular dos procariotos, comparar com a parede celular que tem nas plantas, a parede celular que tem nas algas, a parede celular que tem nos fungos, elas são quimicamente diferentes. Elas possuem a mesma função? Sim, mas são quimicamente diferentes. Ok? Elas são quimicamente diferentes. Então, quais são as funções de uma parede celular para a bactéria? Primeiro, previne contra a ruptura. Então, se eu colocar a bactéria em um meio, por exemplo,
ela pode sim absorver a água devido a algumas características, sim, mas ela não vai romper. Por quê? Porque tem a parede celular. Protege, né, o interior das células contra qualquer alteração. Contra qualquer não, né? Algumas alterações elas vão ser deterioradas, mas consegue aí a parede celular proteger o interior da célula com algumas alterações. Dá forma para a célula, né? Isso nós já comentamos, tá? E é também o local de ancoragem do flagelo, tá? Então a parede celular juntamente com a membrana plasmática, né, é o local de ancoragem do flagelo, né, o meio de locomoção dessas células. Do que é formado então a parede celular? Das bactérias. Ela é formada, turma, por um composto aí, tá? Por um componente formado por carboidrato e formado por proteína, tá? Então nesse componente da parede celular dos procariotos, das bactérias, ele vai ser formado tanto por um disacarídeo, que é um carboidrato, com um polipeptídeo, tá? Essa combinação nós chamamos de peptidoglicano, tá? Peptidoglicano, ou em alguns livros vocês podem encontrar como mureína, mas geralmente vocês vão encontrar como peptidoglicano. Então, do que é formado a parede celular das bactérias? Peptidoglicano. Peptídeo, né, vem de proteína, glicano vem de carboidrato. Então, ele é formado pelo peptidoglicano. Esse peptidoglicano, ele é formado por quê? Então, pessoal, ele é formado por um disacarídeo, tá? É um disacarídeo, ou seja, um composto aí formado por dois açúcares, o N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurânico. Então esses são os dois açúcares que vão formar o disacarídeo. Além do disacarídeo, no peptidoglicano nós vamos encontrar o que também? Os polipeptídeos, que são proteínas que vão estar ligados a esses disacarídeos, tá? É interessante, pessoal, essa estrutura diferente, né, esse componente diferente da parede celular, que é o peptidoglicano. O bom dele ser que é diferente, por quê? Porque alguns antibióticos vão atacar essa parede celular. Por quê? Porque ela interfere na parede celular, ela interfere na composição da parede celular. Por exemplo, tem um antibiótico chamado de penicilina e ele vai interferir, turma, na ligação cruzada ali que tem nesses peptídeos que formam o peptidoglicano. Se ele interfere nessa ligação cruzada, ele vai inibir o quê? Ele vai inibir a síntese da parede celular. Se a bactéria não possui parede celular, se ela tem um déficit, um problema na síntese da parede celular, ela vai ficar então um alvo fácil de alterações extracelulares, ok? E olha só que interessante, por causa da parede celular formada por peptidoglicano, nós podemos dividir as bactérias em dois grandes grupos. Nós temos os grupos das gram-positivas e nós temos o grupo das gram-negativas, ok? Por causa do quê? Por causa da parede celular. As bactérias que se encaixam no grupo das gram-positivas, turma, são bactérias o quê? São bactérias que na sua parede celular ela possui várias camadas de peptidoglicano. Já que ela possui várias camadas do peptidoglicano que compõem a parede celular, essa parede das gram-positivas vai ser muito mais espessa e muito mais rígida. Bom, então ela vai ser muito mais espessa e muito mais rígida. Além do peptidoglicano, a parede celular das gram-positivas vai ser rica em ácido teicoicos, tá? Então vai ter vários ácidos teicoicos além do peptidoglicano que vai compor a parede celular dessas grupo de bactérias, tá? Então aqui nós podemos ver, ó, aqui embaixo seria a membrana plasmática dessa bactéria, ok? Então quer dizer que aqui seria o meio interno. Aqui nós temos a parede celular espessa e aqui seria o meio externo.
externo, ok? Então aqui, ó, olha só quanta camada de peptidoglicano formando aqui nossa parede celular desse grupo de bactérias. Então as gram-positivas, quer dizer, ó, gram-positiva tem mais, tá? Lembrando, para vocês sempre lembrarem, ó, tem mais peptidoglicano, quer dizer que ela é mais espessa, quer dizer que ela é mais rígida, ok? Além do peptidoglicano, ela vai ter mais coisa também, ela vai ser os ácidos teicoicos, tá? Nós temos aí os ácidos teicoicos que estarão ligados, tá, na parede celular, e nós teremos aqueles ácidos teicoicos que vão atravessar a parede celular. Aqueles que atravessam a parede celular nós chamamos de ácido lipoteicoicos, tá? Mas os dois são ácidos teicoicos, só vai ser diferente aonde, pessoal? Um pouco ali na composição, porque um não vai atravessar e o outro vai atravessar a parede celular. Quais são as funções da parede celular no caso das gram-negativas? Ela vai regular, né, por exemplo, o movimento de cátions, né, porque ela vai ter uma diferença, tá, de sinais de cargas no crescimento celular e na especificidade antigênica para gram positivo, porque fazem parte do grupo das bactérias gram positivo. Isso para as bactérias que são do grupo das gram positivo. Falou em gram positivo, mais peptidoglicano, mais rígido e mais coisa que além do peptidoglicano, que são os ácidos teicoicos. Isso é o quem? As gram positivas, bactérias que se encaixam como gram, que se encaixam no grupo das gram positiva. Os teicoicos, pessoal, tem essa estrutura aqui, ó, é um álcool que pode ser o glicerol ou o ribitol, juntamente com o fosfato. Por causa da carga do fosfato estar aí presente na composição dos ácidos teicoicos, acaba tendo a função de regular o movimento de cátions, tá? Acaba fazendo essa função também. Já a parede das gram-negativas, ó, gram-negativas, tá? Negativas tem menos o que? Peptidoglicano. Então ela possui uma ou poucas camadas de peptidoglicano, tá? Então ela possui menos peptidoglicano em comparação com as gram-positivas. Outra diferença também é que as gram-negativas não contêm, turma, anotem aí, ó, não contém ácidos teicoicos, tá? Então possui menos peptidoglicano e não contém ácidos teicoicos. O que mais ela tem de diferente, turma? Então aqui, ó, vamos interpretar nossa figura aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a membrana plasmática da célula da bactéria, tá? Dupla camada de lipídios, as proteínas, né, atravessando ou não essa camada de lipídio. Então aqui, professor, seria o meio interno da bactéria? Sim, seria o meio interno da célula. E aqui seria o meio externo da bactéria. Então vamos interpretar de fora para dentro. Então aqui o meio interno seria o citoplasma, membrana plasmática da célula. Após essa membrana plasmática, turma, nós temos o quê? Os peptidoglicano, que vai compor o quê? A parede celular. Então aqui nós temos uma fina camada de peptidoglicano, tá? De peptidoglicano. Diferentemente do que nós vimos nas gram-positivas, que é grossa a camada de peptidoglicano. Depois dessa camada de peptidoglicano, turma, nós temos uma membrana externa. Olha só que interessante. Além da membrana plasmática interna, nós temos uma membrana externa, tá? Após aqui o peptidoglicano, nós temos a membrana externa. Olha só que interessante, né? Então nós temos aí uma segunda membrana nas gram-negativas, o que nós não temos nas gram-positivas. Entre a membrana externa e o peptidoglicano, tá, da parede celular, que é fina, nós temos um espaço aqui, tá, chamado de espaço periplasmático. Tá? É um espaço periplasmático. O que eu tenho nesse espaço periplasmático? Tem uma substância ali parecida, né, com o que tem no citosol da célula, mas também tem lipoproteína, tá? Tem lipoproteína. Qual é a função dessa lipoproteína? É fazer a ancoragem da parede celular com a membrana
externa, tá? Então vai ser a função das lipoproteínas. Então o que, que eu tenho na parede celular da gram-negativa? Tem uma fina camada de peptidoglicano. Além da fina camada de peptidoglicano, eu tenho o espaço periplasmático. Depois do espaço periplasmático, nós temos uma membrana externa, tá? Uma membrana externa. Além dessa membrana externa, anexado a essa membrana externa, turma, nós temos também importantes componentes chamados de lipopolissacarídeos, tá? Lipopolissacarídeos, ou às vezes chamado de LPS. Ela vai compor também a parte que vai estar ali próximo aos peptidoglicano da parede celular dessas gram-negativas, tá? Então, o que, que eu tenho aí de diferente da gram-positiva? A membrana externa, que não encontro na gram-positiva, o espaço periplasmático, que eu não encontro na negativa, na positiva, perdão, e a quantidade de peptidoglicano, que é menor em comparação com a gram-positiva. Não possui ácidos teicoicos, tá? Então as gram-negativas não possuem ácidos teicoicos. Falando ainda da parede celular das negativas, nós vimos aí que ela é formada também por lipopolissacarídeos, tá bom, turma? É formada por lipopolissacarídeos. Então esses lipopolissacarídeos que vai estar na membrana externa das bactérias gram-negativa, ela é uma molécula muito grande, turma, muito grande. E ela é constituída por três componentes: o lipídio A, tá? Essa parte aqui, ó, o lipídio A, porção lipídica, o núcleo polissacarídeo, que possui aí alguns açúcares que é meio incomuns, tá? O núcleo polissacarídeo, e aqui o polissacarídeo O, que é composto aí por vários por açúcares que se estende-se, né, bem grande aí após o núcleo polissacarídeo. O que é interessante mostrar sobre isso, pessoal? Esse lipopolissacarídeo, toda essa molécula de lipopolissacarídeo, tá? O LPS, ele é muito importante para sinalização celular, turma. Quando essas bactérias, tá? Alguns fungos também possuem lipopolissacarídeo. Quando esses micro-organismos com lipossacarídeos caem na nossa corrente sanguínea, por exemplo, nossas células que vão fazer a fagocitose, como por exemplo os macrófagos, elas conseguem reconhecer esses micro-organismos porque os macrófagos têm um receptor para o lipopolissacarídeo, para o LPS. Isso, turma, aumenta muito, tá? Aumenta muito o sistema imunológico do nosso organismo, tá? Então, vamos dizer que o lipopolissacarídeo, o LPS, é um ativador do nosso sistema imunológico. O que seria isso? Quer dizer que então que você está tendo uma ativação, está tendo uma grande concentração de LPS, de lipopolissacarídeo. Se tem muito lipopolissacarídeo, é porque está tendo muito concentração de bactéria, por exemplo. Então, nosso corpo vai ter que lutar contra aquilo. Então, os LPS, né, eles são usados para aumentar a imunidade, aumentar a resposta imunológica. Esse tem se usado muito, turma, esse lipopolissacarídeo, para muitos experimentos que se tem a necessidade de analisar respostas imunológicas. É como se fosse um controle positivo de alguns experimentos. Eles colocam ele para induzir uma resposta imunológica, para ter certeza que aquilo que está acontecendo para conseguir fazer os seus experimentos. E olha só que interessante a função, né, desses lipopolissacarídeos também. Em especificação com o lipídio A, tá, que é a porção lipídica, quando, né, lembrando que isso está presente aonde? Nas gram-negativas, né, nas bactérias gram-negativas. Quando a bactéria morre, tá, uma bactéria gram-negativa morre, ela acaba liberando, turma, esse lipídio A. E esse lipídio A acaba tendo uma ação de endotoxina para o nosso organismo. Uma toxina que vai agir dentro do nosso organismo, gerando uma resposta imunológica. Que resposta imunológica é essa? É a febre, por exemplo. Então, o aumento desse lipídio A liberado, tá, que vai funcionar como uma endotoxina, ele vai acabar aumentando a temperatura do nosso corpo,
ocasionando em febre. Tá? Então, por isso que quando nós temos infecção com gram-negativas e nós estamos lá atacando essa gram-negativa com antibióticos, né? O nosso sistema imunológico está destruindo essas gram-negativas, está matando essas gram-negativas. Algumas podem liberar endotoxina e essa endotoxina, que é o lipídio A, acaba levando então ao aumento de temperatura, a febre. Então, dependendo aí do tipo de bactéria, o médico vai te recomendar o quê? O uso de um antibiótico e o uso de um medicamento para diminuir a temperatura corporal, justamente porque é o que? É uma consequência do seu, da luta do seu organismo contra aquele agente infectante, ok? E aí, turma, além dessas paredes celulares mais comuns, tá? Existem aquelas paredes celulares atípicas, né? E existem aquelas que não vão possuir parede celular, como nós já comentamos, que são os micoplasma, tá? Então, por isso que são as bactérias, as menores bactérias, né? São de fácil passagem pelos filtros, né? Por quê? Porque ela não tem uma estrutura que dá rigidez para ela. É uma célula, vamos dizer assim, mais mole, né? Ela consegue passar pelos filtros por não possuir parede celular. Tem as árqueas, tá? As arqueias ou arcas, né? São também procariotos, em que podem ou não, né, apresentar parede celular. Aquelas que apresentam a parede celular, que pertence a esse domínio das arqueas, turma, tá? Que pertence a este domínio, ela não vai possuir mesmo o peptidoglicano. Ela vai possuir alguma coisa que é parecido com o peptidoglicano, que nós chamamos de pseudomureína. Tá? Então, a pseudomureína é o componente da parede celular daquelas que possuem parede celular que pertencem ao grupo das árqueas, tá? Das arqueias. Outra diferença também, ó, que é meio atípico também, existe um grupo de bactérias chamado de Mycobacterium, tá? Uma delas até é o Mycobacterium tuberculosis, ela é responsável pela tuberculose. Né? Ela possui na sua composição do seu aparelho celular muito ácido micólico, tá? Muito ácido micólico, esse componente na parede celular, que já não é tão típico assim das outras paredes celulares das outras bactérias, tá? E aí, por ser diferente, turma, que isso acaba inviabilizando? Para se detectar algumas culturas de bactérias, se utilizam várias formas, né, de laboratoriais. Uma delas é fazer uma cloração. Né? Você joga um corante, ela reagir com a bactéria e essa reação, existem algumas reações que são específicas para aquelas bactérias. E existem alguns corantes que não funcionam em alguns grupos de bactérias. Por quê? Por causa do componente que forma a parede celular. Então, quando se trata de uma bactéria do grupo das Mycobacterium, turma, em que possui ácido micólico, tem que se utilizar formas diferentes de coloração. Por quê? Porque a coloração geralmente utilizada, ela não age, não se tem, né, uma resposta tão específica devido a essa composição diferente. Aí tem que se trabalhar com uma técnica de coloração específica para esse grupo. Tá? Então, falando mais aí sobre as paredes celulares que são atípicas. Né? Aqui, turma, só uma tabelinha para vocês ficarem mais aí antenados, né, nessa parte de diferença de gram positiva do grupo de gram positiva para o grupo de gram negativa, né? Então, falando da gram positiva, a parede, né, a quantidade de peptidoglicano lá é muito maior. Então, se é muito maior para a gram positiva, é mais espessa, né? A gram positiva possui ácido teicoico. A gram positiva não possui aquele espaço chamado de periplasma, né, é ausente. A gram positiva não se foi detectado, né, os lipopolissacarídeos. Gram positiva não possui membrana externa. O conteúdo de lipídios, de lipoproteínas para gram positiva também é muito baixo. E quando se faz, tá? Nós vamos ter uma aula de coloração de gram. Quando se faz uma coloração de gram, nós conseguimos corar as bactérias que são gram positivas de violeta, um pouco meio que roxo, né? E a resistência para a ruptura da parede celular dessas bactérias é muito alta, né? Eles são muito resistentes. Por quê? Porque tem muito mais peptidoglicano, tá? Falando na gram negativa agora, pessoal.
tem pouco peptidoglicano, então a parede celular é muito fina. Ácidos teicoicos é ausente. Periplasma, aquele espaço entre a membrana externa e a parede celular, está presente. Lipopolissacarídeo também está presente. Membrana externa está presente. O conteúdo de lipídios e de lipoproteínas é muito alto. E quando se faz uma coloração de Gram, que é uma coloração que se vai pelo tipo de parede celular, ela vai se colorar diferente da Gram positiva. A Gram negativa vai ficar rosa, meio vermelha. Já que a parede celular das Gram negativas é muito fina, ela vai ter uma resistência muito baixa, tá? Então essas são as diferenças, tá, turma, entre a parede celular de uma gram positiva e a gram negativa. No entanto que se divide esses dois grupos de gram positiva e gram negativa por causa da diferença da composição da parede celular das bactérias. Turma, então aí continuando a falar sobre a citologia bacteriana, nós vimos aí primeiramente as estruturas externas da parede celular, glicocálice, flagelo, né? Vimos depois a parede celular, do que é composta a parede celular, lembrando que é de peptidoglicano para a maioria das bactérias. Nós vamos ter algumas paredes celulares que são meio diferentes, atípicas, né? E agora nós vamos entrar nas estruturas internas da parede celular. O que eu tenho dentro da célula das bactérias, ok? Da composição que compõe a célula bacteriana, a parte interna, a parede celular. Então nós vamos ver aí sobre a membrana plasmática, o citoplasma, uma região chamada de nucleóide, o plasmídio. Veremos também um pouco sobre os ribossomos e os endósporos, que é muito importante para as bactérias, tá, turma? Então essas são as principais estruturas internas à parede celular das bactérias. Falando um pouco sobre membrana plasmática, turma, não tem muito o que falar. É basicamente aquilo que vocês já viram na biologia celular, né? Ela vai ser formada, né, por uma bicamada de lipídio. Então nós teremos uma camada de lipídio aqui, uma segunda camada de lipídio. Nós teremos então uma dupla camada de lipídio. Então aqui dá para vocês verem, ó, a flechinha aqui, ó, uma linha mais escura, um espaço mais branquinho, né? Uma segunda linha escura. Essa seria então a membrana plasmática, a bicamada lipídica, ok? Abaixo aqui vocês podem ver alguma coisa bem mais, abaixo não, né? Acima dessa membrana plasmática, uma coisa bem mais forte é o que? É o peptidoglicano, tá? Essa região aqui mais forte é o peptidoglicano, ou seja, a parede celular. Acima da parede celular dessa bactéria nós temos o que? Uma membrana externa. Opa, então professor, o senhor está falando, ó, que tem membrana plasmática, tem uma barreira aqui mais fortinha de peptidoglicano, né? E tem a membrana externa. Se tem a membrana externa, quer dizer que ela é gram negativa ou gram positiva essa bactéria que nós estamos vendo no microscópio de transmissão. É uma bactéria que faz parte da gram negativa, tá? É gram negativa. Por quê? Tem a membrana externa, né? Agora, se eu fosse comparar essa bactéria com a bactéria gram-positiva, vocês vão ver que a parede celular aqui é muito mais espessa na gram-positiva. A membrana plasmática das bactérias também vai apresentar proteínas, né, que vão estar aí atravessando a membrana plasmática. Vai apresentar também proteínas que vão estar apenas de um lado das faces da membrana plasmática, tá? Isso são características semelhantes que nós vamos encontrar tanto numa membrana plasmática de célula animal como de uma célula procariótica também, tá bom? Bom, o que eu vou ter de diferente, turma? Tá? O que eu vou ter de diferente? Bom, primeiro que nós sabemos que vai ter, né, a presença de fosfolipídio, de proteínas, mas qual que é a diferença? Na membrana plasmática das bactérias, eu não tenho esteróis, turma. Eu vou ter uma ausência de esteróis. Quem são esses esteróis? Nas células animais, um exemplo de esteróis é o colesterol, tá bom? Então, o colesterol não estará presente, tá, na membrana plasmática das bactérias, nem o colesterol, nem qualquer outro tipo de esteróis. Isso vai deixar um pouco menos
rígida a membrana plasmática, tá? Mas é claro, como vai ficar menos rígida, tem-se a parede celular para se ajudar nessa função da, da, de, de proteger a parte interna da célula. Então, uma das grandes diferenças, né, é a ausência de esteróis. Então, isso não está presente, né, não está presente os esteróis na membrana plasmática das células bacterianas, das células procarióticas. Mas, professor, todas as bactérias não vão possuir esteróis? Bom, turma, entrando novamente no grupo dos micoplasma, tá? Lembrando que micoplasma são as menores bactérias e elas não vão possuir parede celular, mas elas contêm os tipos de esteróis de membrana, tá? Então, micoplasma lá tem sim alguns tipos de esteróis de membrana, tá bom? Então, contradizendo, né, um pouco aí dessa ausência que nós encontramos em grande parte das bactérias. Sim, grande parte não vai possuir esteróis. Algumas, né, vão possuir sim esteróis. Por quê? Porque não possui parede celular como os micoplasma, tá bom, turma? Qual que é a função então da membrana plasmática? Uma delas, né, não tem como negar, é que ela é uma forma de permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai ela vai ser a estrutura que vai favorecer a entrada ou não de dentro ou para fora da célula. Ela que vai regular o que vai entrar, ela vai regular o que vai sair de dentro da célula, no caso aí das bactérias. Outra função também, turma, é que existem alguns tipos de bactérias, tá? E que essas bactérias elas possuem alguns pigmentos, às vezes até mesmo algumas enzimas, e essas enzimas elas podem estar envolvidas em alguns processos metabólicos como a fotossíntese, tá? Ela pode sim sofrer, ter a presença de alguns pigmentos, ter a presença de algumas enzimas, e essas enzimas e esses pigmentos, turmas, elas vão se encontrar em algumas invaginações. Tá errado aqui, é invaginações, tá? Algumas invaginações da membrana plasmática. É como se essa membrana plasmática tivesse uma bolha ali próxima a ela, e lá dentro dessa bolha, dessa invaginação, tem-se os pigmentos, tem as enzimas envolvidas na fotossíntese, por exemplo. Isso nós chamamos de cromatóforos, tá? Então, cromatóforos são o quê, pessoal? São pequenas invaginações. Vocês podem ver aqui, ó, pequenas bolinhas aqui, ó, são invaginações da bactéria, onde justamente vai estar o quê? Enzimas ou pigmentos que estarão envolvidos em processos metabólicos, como a fotossíntese. Tem uma outra função também das bactérias também da membrana plasmática. Vimos então a membrana plasmática, turma, como uma estrutura interna. Vamos ver agora um pouco sobre o citoplasma das bactérias, né? Então, o citoplasma das bactérias, ele é um fluido praticamente semelhante aos das células eucarióticas, né? Ele é aquoso, tem muita água, é denso, né? Semi-transparente, né? Tem uma composição complexa, porque tem muitas moléculas ali também, né? Diluída naquele meio aquoso. Possui várias reações, né, vários locais ali de reações enzimáticas. Tem proteínas, lipídios, carboidratos, íons, tá? Grande parte aí dos componentes que se encontram numa célula eucariótica também. O que tem aí de diferente, turma, também, que às vezes a gente não se imaginava, tá? Muitos se diziam que as células procarióticas não possuem um citoesqueleto, né? Lembra lá o que é um citoesqueleto? É aqueles componentes das células animais, aquelas proteínas naqueles filamentos que ajudam na forma, que ajudam na locomoção, em diversas funções para a célula animal. Tem se relatado, pessoal, trabalhos atuais, tá? Há pouco tempo, em que os procariotos têm sim um citoesqueleto. Tá? E é um citoesqueleto que possui componentes que são semelhantes aos componentes dos eucariotos. Então tem sim um certo citoesqueleto procarioto, sim, tá? Não é tão assim desenvolvido como das células eucarióticas, mas os procariotos têm um certo tipo de citoesqueleto, sim, que é bem semelhante ao citoesqueleto dos eucariotos, ok? Tem uma coisa nova, né, que estão se colocando hoje em dia.
Outra coisa também que existem também no citoplasma das bactérias, turma, são inclusões, tá? O que seriam essas inclusões? São basicamente, turma, algum depósito, algum acúmulo de algum certo tipo de nutriente, tá? Para que vai servir isso? Reserva de algum tipo de nutriente. Por exemplo, existem, isso pode ser visto facilmente na microscopia eletrônica de transmissão, algumas inclusões lipídicas, depósitos de muito lipídio ali que a bactéria faz. Tem vários tipos de nutrientes também que podem fazer essas inclusões, tá? Um deles é as inclusões lipídicas, como se fossem umas gotículas de lipídios dentro do citoplasma ali, imerso no citoplasma, e elas são gotículas aí que servem de depósito desse nutriente, depósitos de lipídios, caso a bactéria necessite para algum tipo de metabolismo. Outra inclusão também, pessoal, bem interessante, é uma inclusão, né? Não é todas as bactérias que vão possuir. Algumas bactérias vai ter uma inclusão de óxido de ferro, tá? Então ela vai possuir uma inclusão aí, formada por óxido de ferro. Ele vai estar presente aí no citoplasma, pessoal, e consegue se ver essas inclusões muito fácil, tá? Essas inclusões de óxido de ferro, chamado de magnetossomos, tá? Pode ser bem visível aí em uma técnica especial, tá? Para se visualizar esses magnetossomos, que são inclusões de óxido de ferro. Então, para vocês verem, né, que dependendo do que precisa a bactéria, ela vai fazer uma inclusão, ela vai fazer uma reserva desses componentes. No caso, aí se encontra facilmente isso em bactérias gram, né? Vamos encontrar isso, né? Não em todas, mas quando encontrado será em bactérias gram negativas, e vai ajudar como se fosse um meio de locomoção ali para a célula, né? Ele consegue se mover através dessa estrutura aí, dessa inclusão magnetossomo. Existem, turmas, também outras inclusões também, além dessas duas que a gente está comentando, tá? Mas existem outras inclusões também que uma bactéria vai ter. Isso vai depender muito da espécie da bactéria, vai depender muito das alterações externas ali, né? Que a bactéria vai estar se envolvendo, tá? Então isso vai depender de vários tipos de fatores, tá? Principalmente externos, que vai favorecer ou não, né, ao desenvolvimento dessas inclusões. Agora, turma, falando um pouco sobre o material genético das bactérias, tá? A bactéria, ela possui DNA, ela possui RNA, ok? A bactéria também, ela tem como característica a ausência de um núcleo também. Ou a região que está localizado o DNA, tá? Ela não vai estar no núcleo igual nós temos na célula eucariótica, mas vai ter uma região onde vai estar localizado esse DNA. Esse DNA da bactéria, nós chamamos essa região do DNA, perdão, melhor dizendo, nós chamamos de nucleóide, tá? Então vai ter uma região onde vai estar presente esse material genético do DNA, que nós chamamos de cromossomo bacteriano. É um DNA normal, turma, de fita dupla, tá? Só que vai ser uma única molécula só, tá? A bactéria ela vai possuir uma única molécula, diferente das nossas células que possuem várias moléculas, né? 46 moléculas, por exemplo, 23 pares, né, dessas moléculas também, podemos dizer. No caso das bactérias, ela possui uma única molécula só, uma molécula longa, né, por duas fitas de DNA, que nós chamamos de cromossomo bacteriano. Então, essa região onde está localizado o cromossomo bacteriano, nós chamamos de nucleóide. Tá? Qual que é a diferença, então, desse material genético das bactérias? Bom, primeiro que não possui uma membrana que vai estar envolvendo esse material genético. Outra característica também é que esse material genético, esse cromossomo, olha só que interessante nas bactérias, ele vai estar fixado, tá? Vai ter parte desse material que vai estar fixado na membrana plasmática da bactéria, tá? Para ficar ali uma forma mais organizada, já que não tem núcleo, para não ficar disperso ali no citoplasma à toa, ela fica meio que fixada ali na membrana plasmática para dar uma certa organização. Outra diferença também
é que se nós formos avaliar o DNA, o cromossomo de células eucarióticas, como as nossas, por exemplo, nós temos aí a presença de proteínas chamadas de histonas, ok? Nós temos proteínas chamadas de histonas, que ajudam no grau de condensação, no grau de compactação do nosso DNA. Como essas células, as bactérias, possuem uma única molécula só, elas não têm essa necessidade de ficar totalmente condensada, porque também não tem núcleo. Então, o DNA das bactérias ela é ausente em estonas, ok? Não possui estonas. E é só esse DNA que possui na célula bacteriana, que é o cromossomo bacteriano? Não, né? Existe uma molécula bem pequena também, de DNA, que não está na região do nucleóide, que não é o cromossomo bacteriano, é o que nós chamamos de plasmídio, tá bom, turma? Então, o plasmídio ele é uma pequena molécula de DNA, tá, que vai estar ali no citoplasma também, que nós chamamos de DNA extracromossômico, tá? Porque nós temos o DNA cromossômico e aquele extracromossômico que não faz parte do cromossomo bacteriano, mas ela é uma molécula de DNA. É esse plasmídio, essa molécula de DNA, que ocorre então o que nós vimos anteriormente chamado de conjugação bacteriana, aquela transferência de material genético que acontece de uma bactéria para outra bactéria. Quem está transferindo? É o plasmídio, né? A bactéria vai lá, duplica esse plasmídio e acaba fazendo esse processo de conjugação bacteriana. Então aqui na ilustração nós temos o DNA bacteriano, né, o cromossomo bacteriano, e aqui o plasmídio muito menor, tá? Muito menor em comparação com o cromossomo bacteriano. Então nós temos aí o nucleóide, que é a região, tá? Não é o DNA, é a região onde se encontra o cromossomo bacteriano, e nós temos o plasmídio, que é uma pequena molécula de DNA, um DNA muito pequeno em comparação com o nucleóide, né, a região onde está o DNA, em comparação com o cromossomo bacteriano. Nós temos então o plasmídio também. Outra coisa interessante também, que está na parte interna das células bacterianas, a parte interna, a parede celular, são estruturas chamadas de ribossomos que nós encontramos também nas células eucarióticas. Os ribossomos, como nós sabemos, nas células eucarióticas nós temos eles isolados e nós temos eles também ligados ao retículo endoplasmático, sendo denominado de retículo endoplasmático rugoso. Isso em células eucarióticas. Em células procarióticas, como não possui o retículo endoplasmático, os ribossomos, turma, eles estarão dispersos no citoplasma. Então nós temos ribossomos também nas bactérias. E qual que é a função deles? Realizar a síntese de proteína. Então o ribossomo ele é um complexo ali formado por RNA juntamente com algumas proteínas, e ele que vai auxiliar, ele que vai realizar a síntese de proteína. Bom, função é igual do ribossomo. Ribossomo está no citoplasma, nós temos ribossomo no citoplasma das células eucarióticas também, mas qual que é a diferença do ribossomo bacteriano para o ribossomo de uma célula eucariótica? Primeiro pelo tamanho, turma. O ribossomos da bactéria é muito menor, tá? Então, os ribossomos das bactérias são bem menores e são bem menos densos, tá? Então, a densidade de um ribossomo bacteriano é bem menor do que a densidade de um ribossomo das células eucarióticas. E também o número de proteínas e de moléculas de RNA também é diferente. Então, eles possuem a mesma função, sim, possuem a mesma função, mas eles são diferentes aonde? No número de proteínas e nas moléculas de RNA e em ser menores também e serem menos densos em comparação com os ribossomos dos eucariotos, tá? Os ribossomos de eucariotos é muito mais complexo do que os ribossomos de procariotos. Outra coisa interessante também é que existem alguns tipos de antibióticos, a gente viu anteriormente que existem alguns antibióticos que possuem como mecanismo de ação, ou seja, aonde que ele vai ter a ação destruidora, é na parede celular. E existem alguns antibióticos que vão agir justamente, turma, nos ribossomos bacterianos, tá?
eles vão agir no ribossomo bacteriano. Por quê? Ribossomos são diferentes dos nossos ribossomos, que são ribossomos eucarióticos. Já que são diferentes, o mecanismo de ação também vai ser diferente. Pode ser mais destruidora para ribossomos bacterianos do que ribossomos eucariotos. Por exemplo, a streptomicina e a gentamicina, elas são dois antibióticos em que o mecanismo de ação é se fixar na subunidade menor do ribossomo, e isso impede o quê? Ao se fixar na subunidade menor, impede que ocorra então a formação do complexo total do ribossomo. Se eu não tenho o complexo total do ribossomo, eu não vou ter síntese de proteína. Então, esses dois antibióticos, streptomicina e gentamicina, elas interferem na síntese proteína, na síntese de proteína, na síntese proteica. Por quê? Porque elas vão inibir a formação dos cromossomos. Por quê? Porque elas se fixam à subunidade menor dos cromossomos e aí impede a formação do cromossomo, impede a síntese de proteína. Uma outra estrutura também, turma, que ela está dentro da célula, né, na parte interna da parede celular, é o que nós chamamos de endósporos. Tá? O que seria isso, turma? Algumas bactérias, dependendo ali das condições que ela vai estar presentes, né? Algumas condições podem ser adversas, né? O que seriam essas condições adversas? Que são condições que não propicia que aquela bactéria consiga se crescer, consiga se desenvolver. Por exemplo, pode ser uma condição de alta temperatura, falta de água ou exposição, né, a algum tipo de substância tóxica, tá bom? Então essas condições adversas acabam diminuindo o metabolismo dessa célula. Para que essa bactéria não venha a morrer, o que ela realiza, pessoal? A bactéria em si, ela está num estado que nós chamamos de estado vegetativo, uma célula vegetativa. Então, a bactéria em metabolismo normal é uma célula vegetativa. Quando ela entra em algum tipo de condição adversa e ela vê que essa condição adversa pode levar à morte, essa forma vegetativa ela vai entrar num estágio que nós chamamos de esporulação ou esporogênese. O que seria isso, pessoal? Ela meio que permanece inativa, né? Ela diminui muito o seu metabolismo. Uma parte, né, ela conserva, vamos assim dizer, ela conserva na forma de um esporo, por exemplo, tá? Um esporo que nós chamamos de endosporo, que está na parte de dentro da célula, e ela se torna então esse esporo, tá? Nós chamamos de uma fase de esporulação, e ela consegue eliminar esse endósporo. E ela é muito rígida, tá? É uma forma muito rígida, em que quando ocorrer novamente as condições normais, ela vai voltar ao seu estado vegetativo. Quando ela volta no seu estado vegetativo, nós denominamos de germinação, quer dizer que esse endósporo germinou e voltou ao estado vegetativo normal da célula. Então, algumas bactérias, por entrarem em condições severas, para elas conseguirem sobreviver a essas condições severas, ela faz uma esporulação, né? Ela sofre uma esporulação, forma-se no interior dessa forma vegetativa um esporo. Esse esporo vai ter o material genético da célula, uma parte do material, uma cópia desse material genético. Outros conteúdos também, ribossomos, que também vai estar ali. Só acontece o que? Uma diminuição do metabolismo. Por quê? Porque aquelas condições são adversas, ela não conseguiria sobreviver normalmente. Então ela forma esse endósporo. Então aqui, ó, está o endósporo, por exemplo, do Bacillus anthracis, o Bacillus anthracis, que é o agente etiológico do antrax. Aqui seria a bactéria, a parede celular, e lá dentro, ó, seria o endósporo formado. Tá bom? Um endósporo que forma por esporulação. Quando essa bactéria voltar, né, quando esse endósporo estiver numa região em que as condições são mais normais, ele vai sofrer uma germinação e volta novamente ao estado vegetativo daquela bactéria.
Por que que nós consideramos o endósporo como uma estrutura interna parecelular? Porque ele é formado, turma, porque ele é formado dentro da célula. Ele é formado dentro da célula. Pode encontrar ele liberado fora da célula? Pode, mas a formação dele é dentro, na parte interna da célula. Ele acaba sendo considerado uma estrutura interna à parede celular. Isso acontece em grande parte aí com muitas bactérias gram-positivas. Tá? Então, o Bacillus anthracis, ele é um exemplo aí de bactéria que vai sofrer, né, a esporulação, que vai sofrer a esporogênese. Turma, então era isso, tá, que eu queria trazer para vocês de microbiologia. Espero ter ajudado aí nessa introdução de citologia e morfologia bacteriana. Eu consegui colocar tudo, né, numa aula só. Achei que ia precisar dividir, mas não precisou. Ficou uma aula longa, ficou, mas pelo menos consegui colocar tudo sobre esse conteúdo. É uma introdução porque durante as nossas próximas aulas, algumas outras coisas a gente vai estar trabalhando, novas, algumas coisas mais específicas que nós vimos aí hoje, dessa parte de introdução à morfologia e citologia bacteriana. Qualquer dúvida pode me mandar contato, pode mandar mensagem, tá bom? Qualquer dúvida mesmo, espero aí que vocês estejam aproveitando bastante essa forma aí até voltarmos para o presencial, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.